muito importante na nossa vida. Amém, meus irmãos? Bom, depois desses louvores maravilhosos que tocaram a nossa alma, agora é o momento também da palavra de Deus que também toca a nossa alma, né? Também faz com que a nossa alma seja alimentada. E o tema dessa pregação de hoje fala sobre a videira verdadeira. Tem a ver com alimento também. A palavra do Senhor nos alimenta. Antes de trazer essa palavra, eu queria falar de algo que aconteceu comigo nesses dias. Tem mais ou menos uns 20 e poucos dias, acredito. O pastor tinha pedido para eu trazer uma palavra para a igreja. E aí eu fiquei estudando, lendo, folheando a Bíblia para lá e para cá. Peguei o celular, porque eu acabo enxergando melhor no celular, então eu ficava para lá e para cá procurando palavra e nada. Aí eu virei para ele e falei, não tem nada, Deus não mandou nada não, Deus não deu nada. Acho que não sou eu não, tem que ver outro. E aí, ele também foi, né, então deixa, eu vou tentar ver alguma coisa. Aí ele disse, também não vem nada também. Aí ele foi chamar outra pessoa. Tudo bem, né? Mas aquilo me incomodou. Eu não me senti bem, eu não me senti feliz. Porque geralmente quando ele me chama, eu quero mesmo com medo, né? Ai, Senhor, o que eu vou trazer? Mas eu gosto de dizer, eis-me aqui, eu gosto, eu quero ajudar, eu quero abençoar. Mas nesse dia realmente não veio nada. E aí, mas aquilo me incomodou muito. Eu fui dormir, aí orei, Senhor, por que não veio nada? Eu não tenho o que dar? Eu fiquei muito incomodada com aquilo. E aí, o que aconteceu? Eu fechei, gente, foi a coisa de minutos, assim. Eu fechei meu olho, de repente o Senhor me deu um sonho. Ele me deu um sonho de que eu estava aqui na igreja cantando. De repente, eu vinha para frente e me dava vontade de me lançar no chão aqui. O pessoal cantando, e aí eu me jogava no chão. Mas meio que querendo que as pessoas vissem que eu tinha me jogado no chão. E ninguém estava dando ideia para mim, não. O pessoal estava adorando lá, o pessoal me deixou no chão. Aí eu fiquei meio mimadinha, né? Puxa, fiquei no chão e ninguém veio, mas tudo bem. O louvor continuou. Aí, quando eu levantei, que eu olhei, a igreja estava vazia e escura. Não tinha mais o pessoal do louvor, não tinha ninguém, a igreja estava vazia e escura. E aí, o que eu fiz? Eu falei, Davi deve estar lá atrás, deve estar limpando lá atrás. E aí eu tentava abrir a porta e chamar, amor, daqui mesmo da porta. De repente, quando eu olhava para frente, vinha uma mulher com o rosto, um semblante angustiado. Era o semblante daquela mulher. E aí ela vinha até mim, eu chegava para ela e eu falava, o que você tem? Aí ela virava para mim e falava, eu estou com fome. E aí você está com fome? Mas qual é o seu nome? E aí ela falava para mim, meu nome é videira. E aí eu virei para ela e falava assim, mas é impossível a videira ter fome. Videira tem o que dar. E eu acordei. Quando eu acordei, o que veio na minha cabeça? A pregação que eu falei, caramba, eu disse que não tinha o que dar. Eu falei, eu não tenho o que dar. O Senhor me deu o sonho para eu falando para mim mesma que eu tinha sim o que dar. Todos nós que aceitamos, que entregamos a nossa vida ao Senhor, nós temos o que dar. Temos alimento que dar. E isso ficou na minha cabeça. Caramba, o que o Senhor quer falar com a gente? E aí, isso tem dias, né? Eu li esse texto, automaticamente eu li o texto que a gente vai ler agora. E aí eu queria que vocês, comigo, vamos entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Fica em João 15, do 1. Vamos ler o 1 em diante. Amém? Amém? Diz assim, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Ou o agricultor, em algumas versões, né? Toda vara em mim
E tem algumas versões que diz, todo ramo que permanece em mim. Na minha versão tá, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, ele volta a falar, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como vara, e secará. Como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Algumas versões diz, tenho dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e essa alegria será completa. Amém? Senhor Jesus querido, Pai, nós estamos aqui para receber a Tua palavra. Fala conosco, Pai, o que o Senhor quer falar através dessa palavra. Que eu seja apenas um canal do Senhor na vida dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente já começa o texto falando que o Senhor é a videira verdadeira. Cristo é a videira e o Pai é o agricultor. Mas nós temos aí mais duas pessoas, duas situações que acrescentam essa história, né? Primeiro, Jesus ele estava conversando com os seus discípulos. Essa era uma conversa de Jesus com os seus discípulos. Ele antes estava falando que ele morreria, né? Ele falou, é necessário que eu padeça. Aí Pedro fala, não, Senhor, não, né? Eu não vou deixar, aquela coisa toda que a gente já conhece a palavra. Então, ele estava conversando com os discípulos. Essa palavra era para os discípulos. E ele falava para os discípulos, ele deu essa comparação da videira, porque o Senhor, ele gostava de usar, né, a natureza, né, ele usava muitas parábolas para falar, e nesse momento ele usou a videira. Acredito que devia ter videira por ali. Ele falou, eu sou a videira. Aí ele falava, eu não sou a videira, eu sou a videira verdadeira. E eu fiquei pensando, por que o Senhor falou que ele era a videira verdadeira? E aí eu lembrei que na Bíblia, no Antigo Testamento, Isaías 5 fala sobre uma videira, que é o povo de Israel. E esse povo era um povo que ouvia a palavra, seguia o Senhor, de repente voltava. Vinha para frente, dava 2 passos para trás. Dava um passo para frente, 2 passos para trás. E era assim que o povo caminhava com Deus. Ele dava um passo para frente, 2 passos para trás. O povo pecava, o povo se prostituía, o povo idolatrava deuses, o povo fazia coisas que não condizia com o que eles receberam. Porque o povo foi tirado da escravidão, o povo foi sustentado, foi alimentado. O povo, toda luta, toda necessidade que o povo passava, eles reclamavam, eles questionavam, mas o Senhor sempre produziu, o Senhor sempre dava. E era um povo que sempre voltava as costas para o Senhor. E nesse texto, Isaías 5, diz assim, eu quero ler para vocês o versículo 1 e o 2. Diz assim, agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil. Preste atenção. Ele tem uma vinha onde? No outeiro fértil. E cercou-a, limpando das pedras,
plantou de excelentes frutos, excelentes vides, edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar ou um tanque para prensar essas uvas, né? Para serem esmagadas. E esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas ou uvas amargas. Então, o Senhor, ele fala de uma videira, mas não era ele, éramos nós. Era o povo dele, era o povo de Deus essa videira. Por isso que eu comecei a entender, caramba, essa videira do meu sonho era aquela videira que era do Senhor. Era a videira do Senhor, ela permanecia naquela videira, mas era uma videira que não estava com o seu coração e os seus ouvidos inclinados para o Senhor. Era dele, era o povo dele, mas não estavam com os seus ouvidos e o seu coração inclinados para ele. E aí o Senhor fala, ele traz essa analogia, né, da videira, que era o povo de Israel. Ele fez de tudo, a gente viu aqui. Ele cercou, ele limpou. Primeiro ele colocou numa terra fértil, a melhor terra. Depois ele cercou, ele tirou as pedras para poder, né, o solo respirar e a planta frutificar. Plantou com excelentes sementes. Ele não pegou essas, vou pegar essas daqui, vou botar junto, não. Ele escolhe as melhores sementes. Ele pega essa aqui não, essas sim, essas são as melhores. E ele lança naquela terra fértil. Ele constrói uma torre. E ele constrói um tanque, porque ele, na expectativa, depois que tiver os frutos, a gente vai retirar tudo, colocar naquele tanque e esmagar para produzir o melhor vinho. Esse era o pensamento daquele agricultor. Mas ele se surpreende, porque quando ele vai procurar as frutas, eram frutas amargas, eram frutas impossíveis de comer, impossíveis de provar. E nós precisamos ter um coração, não como esse povo, mas um coração inclinado para ouvir a palavra, ouvir o que o Senhor tem a nos falar. E é interessante quando o Senhor ele fala sobre esse povo de Israel. Ele fala de um povo, mas ele fala do povo com amor. Ele não fala de um povo porque ele odeia, ele não fala do povo. Esse povo. E o que eu acho interessante também nesse texto, né, que a gente acabou de ler, é que a intenção de Deus, a vontade de Deus, não é prejudicar o povo, não é acabar com o povo. Não, porque não sei se vocês, né, contando a história, lembrando da história, você vê o tempo todo o amor do Senhor nos detalhes. O povo pecava, o Senhor mostrava a mão dele, o povo voltava para o Senhor. Porque é assim que o Senhor faz. A palavra do Senhor diz que o Senhor corrige aquele quem ama. Então, o tempo todo, o agricultor, ele cuidou daquela terra, mas a terra não produziu bons frutos. Aqueles frutos eram frutos ruins, frutos que não se serviam para alimentar e muito menos para fazer um bom vinho. Então, nós entendemos aqui que essa videira é a videira verdadeira. Quando Deus fala dessa videira que é Israel, ele fala do povo de Israel, ele não fala de Jesus. Então, houve a necessidade dele fazer uma videira excelente, uma videira diferente. Uma videira que se daria por nós. Cristo Jesus, a videira verdadeira. E aí, Jesus ele começa a falar com aqueles discípulos, né? E ele fala, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. O Senhor deu o seu único filho para aquele povo que se considerava uma boa videira e não era uma boa videira, mas era uma videira amarga, com frutos amargos. E o Senhor viu a necessidade daquele povo receber um bom fruto. Isso é muito cristocêntrico. Porque Jesus, ele mostra aqui
o que ele havia de fazer. Ele se derramou por nós. Ele entregou a sua vida por nós, para que nós possamos permanecer nele. Para que nós possamos estar enxertados nele, que é a videira verdadeira. Diz o versículo 2, toda vara em mim que não dá fruto, atira. Isso me chama atenção, porque ele fala assim, toda vara em mim. Essa vara que está nele, existem duas varas. Existe a vara que dá fruto e existe a vara que não dá fruto. Mas as duas varas, os dois ramos, estão nele. Estão nele. E aí eu fiquei pensando nisso. Imagina só, Jesus estava ali falando com os seus discípulos. No meio daqueles discípulos, quem estava? Judas. Alguns daqueles homens iam negar Jesus depois. Mas Jesus estava dizendo que essa vara estava nele. Olha só. A vara que não dá fruto estava nele. Estava enxertada nele também. Como a vara que dava fruto. E aí, Jesus fala aqui, a vara que em mim, algumas versões dizem que permanecem em mim, que não dá fruto, ele tira. E eu fiquei pensando, Senhor, que vara é essa? Onde a gente se encaixa? Existem dois tipos de pessoas, né? Pessoas que dão fruto e pessoas que não dão fruto. E eu entendi que esses frutos, a gente não está falando de boas obras, não, de pregar o evangelho, a gente não está falando aqui de evangelizar pessoas. Esses frutos é o nosso exemplo. Os frutos é a nossa vida, é o nosso testemunho, é o nosso coração. Esses frutos é a nossa vida. A nossa vida são esses frutos. Aí, na minha vida, quais são os frutos que permanecem? Os bons frutos ou aquele que nem fruto é? Porque os frutos, diz a palavra, que são bons. Agora, essa vara, ela está seca. Porque se essa vara ela não pode dar frutos, significa que ela está seca. Por isso ela vai ser tirada. Não é porque ela está verdinha aqui, só não produz frutos. Não. Ela só não produz frutos porque está seca. E aí eu fiquei pensando nisso, o que é essa vara que está seca? É a gente deixar o Senhor da prioridade, tirar o Senhor da prioridade, tirar o Senhor do lugar onde ele jamais deveria sair. Porque aqui o texto diz que quando a gente, vamos lá, deixa eu ver, toda vara que em mim não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Aquela vara que o Senhor vai limpar, ela já dá fruto, mas ela vai dar muito mais. Porque quando o Senhor, no caso, limpa ou poda, quando gente, eu sou péssima para cuidar de planta. Lá em casa, meu esposo é o homem das plantas agora. O escritório dele tem mais planta do que espaço. A gente entra lá, a gente não tem medo de pisar nelas. Mas eu estou vendo que ele tem todo jeito para isso. Ele está saindo super bem, parabéns. Eu lembro que assim, quando a gente casou, a gente colocou palmeira, a gente não tinha sofá. Então, a gente conseguiu 2 vasos de palmeira, botamos, ficou linda. Não durou quase nada. Porque eu jogava tanta água na bichinha que ela morreu afogada. As plantas, quando eu fui puxar, estava podre. O caule estava podre, porque molhou demais. Eu sou péssima para cuidar de planta. A planta, para mim, tem que ser artificial. E olha lá, porque pode ser até que morra também. Mas o que eu vi ali, que ele tem todo um cuidado com aquelas plantas, né? Todo um preparo, e bota água, e não sei o que, e bota no sal. Água de arroz, gente. Aí ele falou isso já, tem que botar, o quê? Casca de ovo, sei lá, casca... Toda hora ele começa a ler e aparece com uma coisa diferente. Mas o que eu percebo é que essas plantas, elas estão vivas. Por quê?
Porque existe um agricultor, existe alguém que cuida delas. Existe alguém que planejou. Ah, eu quero ter plantas, eu vou botar um vaso maior, porque chegou a samambaia com um vaso desse tamanho, não, vou trocar, vou colocar mais areia, vou colocar... E ele está cuidando da planta, a planta está viva. Mas por que a planta está viva? Porque a planta está sendo cuidada. Mas e quando nós não deixamos, nós vamos agora colocar como plantas. E quando a gente não se deixa ser cuidado pelo Senhor? E quando a gente começa a achar que pode caminhar sozinhos, sem permanecer nessa videira, aí dá ruim. Porque ela tem que sair. Porque é impossível Cristo na nossa vida sem que a gente coloque Ele como centro da nossa vida. Porque se Cristo não é o centro, o que sobra? Não sobra nada. E aí, quando eu me deparo comigo mesma, o que acontece? O que acontece com essa vara que não dá fruto? Porque é aquilo, quando eu olho para mim, quando eu olho para essa mulher vindo, eu estou com fome. Eu estou com fome. Mas por que você está com fome? Você não foi enxertado nessa videira? Você não permanece nessa videira? Então você tem como se alimentar. Você tem o que dar. Você pode frutificar. Você não só se alimenta, como você também dá alimento. Você também produz. Nós precisamos decidir se nós queremos permanecer. E quando fala em permanecer, é deixar Ele dominar a nossa vida. Porque um ramo sozinho não faz nada. Ele precisa estar enxertado na videira. Você consegue imaginar uma planta caída no chão? Sai daquela videira, vamos tirar um galho aqui. Aquelas folhas vão começar a secar. Aquelas folhas, elas vão virar nada. Só vão servir para queimar, para jogar no lixo. Então, é exatamente isso. Nós, sem Jesus, é impossível caminhar. Impossível. Jesus, na nossa vida, e é o que eu falo para as minhas filhas o tempo todo, Ele é tudo. Ele é exatamente tudo mesmo. Jesus é tudo na nossa vida. Se a gente não entender que Jesus Cristo é o nosso tudo, nós vamos pegar a nossa vida, vamos entrar naquele carro e nós vamos na contramão. Ou nós vamos sair em zigue-zague, lá na frente vamos bater. Por quê? Porque não tem como Ele não controlar a nossa vida. Se a gente for tentar controlar a nossa vida, nós vamos morrer famintos. Nós vamos padecer. Sem Ele, sem Cristo na frente, é impossível caminhar sozinho. Era isso que ele estava querendo dizer. Se aquela vara ela estiver sem fruto, ou seja, o fruto é como se o Senhor está dando. O Senhor está dando. O Senhor está dando. Eu não quero. O Senhor está... Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Aquela vara vai ficando seca, a ponto de não frutificar mais. Mas existe a outra vara, que é aquela vara que foi enxertada na videira. Ela está cheia de frutos. Ela já tem frutos. Mas o Senhor fala que essa vara, mesmo dando frutos, ela precisa ser limpa. Ela precisa ser podada. E vocês já viram como que é a poda, né? Por que podar uma árvore? Por que podar uma planta? Porque quando ela não começa mais a crescer, a desenvolver, né? Vocês que conhecem de planta, eu não sei. Mas dizem, não por experiência própria,
que uma planta, ela precisa ser podada para ela crescer, para ela produzir. Porque ela precisa, o crescimento é importante para ela. Para que ela possa frutificar mais. Imagina, você, um pé de acerola bonito, que está cheio de acerola, mas está muito pequena. E aí, o que você faz? Você começa a podar ela quando for na outra. Eu li uma história dessa, que um rapaz falando que ele tinha uma acerola no quintal dele. E aí, só que as acerolas vieram muito pequenininhas. Ele, poxa, eu vejo nos quintais vizinhos, né, o pessoal, as acerola bonita, grande. E aí ele perguntou como que faz. Aí, não, você tem que podar. Aí ele podou a acerola. Quando passou o período, não tinha tantas acerolas, mas as acerolas eram bem grandes. E aí, quando foi no outro, estava repleto de acerolas. E grandes. Ou seja, era necessário podar para que houvesse crescimento. Na nossa vida também é assim. O que são as podas? São as situações da vida. Nós, muitas vezes, somos podados pela vida, pelas lutas, pelas coisas naturais da vida, normal da vida. É normal. Todo mundo. No mundo tereis aflições. E aí, mas quando nós estamos enxertados nessa videira, quando nós estamos frutificando, nós conseguimos crescer. Por quê? Porque nós não estamos olhando com os nossos olhos naturais, mas nós estamos olhando com os olhos espirituais. Então, a poda, ela é importante para o crescimento de uma planta. Ela é importante, ela é necessária para a produção de novos frutos. Por quê? Mas eu já tenho esses frutos. É necessário que a gente produza cada vez mais. E o texto diz que é para a glória dele. Não é para mim, porque eu preciso desses frutos. Não é para mim, nada é nosso. É para a glória do Senhor. Tudo é por Ele, para Ele, né? Que ainda não é o tema, mas já a partir do próximo domingo nós já vamos falar sobre isso. Para Ele, por Ele, né? Como é que é? Dele, por Ele, para Ele. Porque é exatamente assim. Nada do que acontece na nossa vida, quando nós estamos na videira, é para nós. Mas é para a glória dele. É para o nome dele, para que ele seja glorificado em nós, nos ramos. Mas a videira vai se fortalecer, porque nós, os ramos, vamos frutificar. O texto 3 diz, o versículo 3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E aí a gente fica pensando, meu Deus, a gente fica com medo, a gente fica dizendo que não tem que dar. Mas como que a gente ouve palavras que saem desse púlpito, desse altar, palavras de vida, palavras de esperança, palavras de fé, palavras que vêm restaurar, e a gente ainda continuar com fome? Diz o texto que os discípulos, eles já estão limpos pela palavra. O próprio Cristo estava anunciando, o próprio Cristo falava com eles. E diz o texto, vós já estáis limpos pela palavra. A palavra limpa, a palavra restaura, a palavra liberta, a palavra transforma. A palavra de Deus, ela tem o poder de restauração. Versículo 4, está em mim, eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Não adianta. Caminhar sozinho não dá. Mas eu sou de Cristo em casa. Não. Mas não. Sabe por quê? Porque nós precisamos nos alimentar pela palavra. E automaticamente nós vamos comungar. E automaticamente nós vamos frutificar. Aí o versículo 5 fala, ele repete, eu sou a videira. Primeiro ele fala no versículo 1, eu sou a videira verdadeira. E depois ele volta, ele relembra, ei, calma. Eu, a videira, está com você.
Eu sou a videira, vós são as varas, os ramos. Ou seja, você permanece em mim, permaneça em mim. Eu, a videira, estou falando, permaneça em mim. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Nada. Nada podeis fazer. Sem o Senhor, nós não somos nada. Sem Cristo na nossa vida, nós somos as pessoas mais feias. Nós somos as pessoas que podem cometer as maiores atrocidades. Sem Cristo na nossa vida, nós somos pessoas perdidas. Pessoas que estão caminhando para um abismo. Pessoas que estão caminhando sem direção. Versículo 6. Se alguém não estiver em mim. Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Isso aqui eu achei interessante. Como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Eu achei interessante porque ele fala assim, se alguém não estiver em mim, no versículo 2 ele diz que ele tira a vara. Então, ele sai da comunhão com o Senhor, né? A pessoa sem o Senhor, ela perde tudo, ela perde a comunhão. E o mais interessante que eu achei nesse texto aqui, nessa parte, é que fala assim, será lançado fora como a vara e secará, porque ela fica sem recebendo a seiva, recebendo os nutrientes daquela videira, ela vai secar. E o que eu achei interessante foi que ela, tirada do Senhor, ou tirada daquela videira, alguém acolhe e lançam no fogo. Não está falando aqui, eu acolho e lanço no fogo, porque o prazer de Deus não é esse. A intenção de Deus é restaurar e não destruir. Quando o Senhor, ele chamava a atenção do povo, ele punia o povo, era para que o povo mudasse, não para ser destruído. E você vê aqui que não foi o Senhor que lançou no fogo. Não foi o Senhor que colheu para lançar no fogo, foram outras pessoas, foram as pessoas que foram direcionadas ao fogo, pelo próprio caminho, pelas próprias pernas. Não é o interesse de Deus destruir. Ele fala na sua palavra, eu vim para dar vida, e vida em abundância. Esse é o prazer do Senhor, é restaurar, é transformar, é edificar, é dar crescimento, é limpar. Esse é o prazer de Deus. O prazer de Deus nunca é lançar no fogo, o prazer de Deus nunca é tirar da presença, muito pelo contrário, Ele quer nos acolher. Ele quer nos limpar para que a gente possa dar, para que a gente possa viver, porque não existe vida sem a presença da videira. Não existe. Versículo 7, se vós estiverdes em mim, ele volta a falar, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito, porque existe uma conexão. Existe uma conexão entre o Senhor e nós. É isso que Ele quer restaurar, essa conexão. Esteja em mim. E aí eu fiquei pensando, eu falei que não podia, eu não tenho que dar. Mas aqui diz que eu tenho que dar. Porque fala, olha, se estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, você pode pedir, eu vou te dar. Você pode pregar, você pode anunciar. Você pode, não tenha medo. Porque eu já estou dizendo, você não está em mim? Estou. As minhas palavras não estão dentro de você, não está cravada aqui dentro. Sim, então você pode pedir porque eu vou te dar. O medo da gente, sabe? Essa insegurança que a gente tem, eu não vou falar, não vai entender. Isso tem que ser repreendido porque o Senhor é a videira e nós somos os ramos. E nós damos frutos. E esses frutos é para a glória dele. Então sim, porque a palavra diz que se eu estiver nele e a minha palavra estiver, e a palavra dele estiver em mim, eu posso pedir e ele vai me dar. Ele vai me dar e eu vou poder anunciar e o nome dele será glorificado.
Versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Não serão mais pessoas na multidão, mas serão pessoas lavados, guardados por mim. Serão pessoas que farão a minha vontade, que dirão, eis-me aqui, Senhor, independente de mim. Versículo 9, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei nesse amor. Entenda, isso é amor. Toda repreensão é difícil, mas é importante para que a gente possa entender. Isso é o cuidado. É como um pai, é como uma mãe que fala para o filho, não faz isso, cuidado. Na hora é ruim, ai, mas eu queria ir, eu queria fazer. É difícil, mas depois, quando você olha, caramba, ainda bem que eu não fui, ainda bem que eu não fiz. Foi amor, é por amor. Versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecerdes... Peraí. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então é necessário que a gente entenda que, eu sou do Senhor, não basta. Não basta dizer que é do Senhor, eu sou do Senhor, eu permaneço nele, eu estou no ramo, eu sou ramo, eu estou na árvore, vamos lá. Não basta. É necessário seguir a sua palavra. É necessário entender o que o Senhor quer. Ouvir e obedecer. Assim como Jesus, muitas vezes ele não queria fazer tal coisa, mas ele falava, eu estou aqui por obedecer. É necessário. Afasta de mim, Senhor, se for possível. Mas todavia, seja feita a tua vontade. Assim também nós. Muitas coisas a gente quer, eu não quero. Deixa eu viver minha vida, deixa eu fazer o que eu quiser. Mas quando a gente se submete, quando a gente fala, Senhor, eu não queria. Eu queria mesmo por mim fazer outras coisas, mas eu vou fazer a tua vontade. Eu vou seguir o que o Senhor quer para mim. Eu vou fazer o que o Senhor quer para mim. Ele diz, então você permanece no meu amor. Então você entendeu que isso é amor. Versículo 11, tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. E aí, tendo dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Tenho dito, você entendeu tudo isso aqui que eu disse? O Senhor falava para aqueles homens, né? Vocês entenderam que o que eu estou falando para vocês é para que vocês entendam que a vida tem dificuldades, que vai ter tempo de poda, sim, vai ter, mas é importante, eu vou limpar mesmo. Mas quando vocês entenderem, vocês se submeterem, vocês entenderem o meu amor, vocês me obedecerem, vocês se deixarem ser limpos, vocês não quererem agir por conta própria, vocês seguirem a minha vontade, vocês não quererem que o seu eu domine a sua vida, mas eu possa permanecer em vocês, tudo isso é para minha glória e também para que vocês possam viver em novidade de vida, em alegria eterna. Ele diz, para que eu tenha orgulho de vocês, para que eu me alegre com vocês e para que vocês se alegrem eternamente. Porque quando o Senhor se alegra de nós, automaticamente nós estamos no caminho e desse caminho é para o alvo que é Cristo. Desse caminho é para a glória eterna, a alegria eterna. É isso. Sempre vai ser por isso. Para que o nome dele seja glorificado, para que a gente possa um dia não viver essas dores, essas lutas que a gente está vivendo aqui, mas para que essa alegria seja eterna na glória. Amém? E eu quero finalizar com um versículo 16 de João 15, que diz assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós.
e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto não morra, mas seja um fruto permanente, eterno, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Não me escolhestes vós a mim. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Isso é necessário para que Ele possa, para que isso é para nós, para as pessoas verem que você quer Jesus. Mas diz o texto que Ele já te escolheu. O Senhor, Ele nos escolheu. Ele deu nome. Ele, quando Ele fala comigo, com você, Ele olha na multidão, mas Ele também conhece cada um individualmente. Ele conhece a necessidade de cada um. Ele chama pelo nome. Diz aqui, eu os nomeei. Davi, Márcio, Magda, Andréia, Fernando, Madalena. Ele dá nome a você, porque Ele conhece a sua vida. Ele conhece a sua necessidade. Ele conhece o seu interior. Então você está se achando dono, ou eu um dia entreguei minha vida. O Senhor te escolheu. Deus te viu em cima da figueira. Ele olhou para você com um olhar de amor. Ele falou, você é importante para mim. Eu te amo. Eu quero ter uma vida de intimidade com você. Eu quero ter um relacionamento verdadeiro com você. Você é importante para mim. Eu não quero abrir mão da sua vida. Quando eu tiro você, não é por mim, mas porque você já fez a sua escolha. Mas a minha intenção não é essa. A minha intenção é que você permaneça no meu amor, para que você permaneça nos meus mandamentos, para que você permaneça em mim e tire o controle de você. Diz que Ele nomeou para que vades e deis frutos. O exemplo. E o vosso fruto permaneça, porque um dia nós vamos partir, mas nós vamos deixar um legado. E esse fruto que nós vamos deixar aqui vai produzir mais frutos e mais frutos para a glória dele. Porque quando as pessoas falarem, você não conheceu fulano, mas você não sabe como foi a trajetória de vida dela aqui. O meu nome todo o tempo foi glorificado na vida dela. E aí a história dela vai ser espalhada para gerações e gerações. E o nome do Senhor vai ser glorificado e esse fruto vai continuar para a glória dele. E diz, por quê? Para que esse fruto vai permanecer? A fim de que tudo quanto em meu nome, não mais o que eu quero, pedires ao Pai, vos conceda. Com Ele, é a intimidade com Ele, que nós temos com Ele, é falar com Ele. Eu vou pedir, eu não vou fazer. Eu não vou agir por conta própria. Eu não vou tomar nenhuma atitude que venha me trazer para trás de novo, fazer eu voltar atrás de novo. Mas eu vou falar com Ele, porque a minha vida é com Ele. A videira é Ele. Eu sou ramo, eu não sou mais videira, porque a gente viu o que acontece quando a gente quer ser videira. A gente só produz frutos ruins e amargos. Mas quando a gente se submete a Ele, falando, Senhor, eu sou o ramo, Tu és a videira verdadeira, Ele é glorificado, porque nós vamos entender que nada é por mim e pela minha vontade, mas para a glória do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor Jesus querido, Pai, eu te glorifico, Pai, por essa palavra. E eu quero dizer, Pai, que eu me submeto ao Senhor. Eu quero dizer, Pai, que não é de mim, que nada pode ser por mim, que nada é do teu filho, da tua filha, mais que o teu nome. A tua vida seja propagada em cada um de nós.
o teu amor, a tua misericórdia, a tua graça, todas essas coisas que o Senhor tem para nós também, que sejam enxertados em nós, para que a gente possa dar para outros, Pai. Que assim como, ó Deus, uma planta precisa, Senhor, de alimento para frutificar, ela precisa de água, o Senhor é a água da vida, ela precisa do caule, ela precisa de cada parte dela, para crescer uma fruta saudável, uma árvore saudável. Senhor, nós queremos entender que nós precisamos de tudo do Senhor, para que a gente possa ter uma vida com qualidade, Senhor. Com qualidade. Não mais uma vida baseada nos meus achismos, nas minhas vontades, nos meus deleites, nas minhas coisas, mas uma vida entregue totalmente a Ti. Uma vida enxertada do Senhor. Uma vida repleta de Cristo. Uma vida tão transbordante que esse transbordar vai servir para outros. Vai edificar outros. A minha vida precisa exalar o Senhor. A minha vida não precisa exalar derrotas. A minha vida não precisa exalar tristezas. A minha vida precisa exalar o Senhor. E é isso que nós viemos buscar, Senhor. Nesse mundo, quando entregamos a nossa vida ao Senhor. Quando o Senhor olhou para nós com olhar de misericórdia. Era isso que o Senhor queria de nós. Para que a gente possa permanecer em Ti. Para que a gente possa entender o Teu propósito nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por ser a videira verdadeira. E que eu, como ramo, possa produzir frutos dignos, Pai. Frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus.